mal a vinha. Nós paramos na raposa da cobiça. Nós falamos de Acabe, nós falamos da cobiça de Acã, cobiça de Acabe, e hoje, para encerrar, nós vamos falar da cobiça de Geazi. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20. A cobiça, irmãos, ela é um perigo para a nossa vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 20. Amém? Segundo Reis, irmãos, perdão. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. Geazi atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Irmãos, esse relato aqui vai falar a história de Naamã, que foi curado de uma lepra. Os irmãos conhecem muito bem a história. Vai falar sobre Naamã, que recebeu a cura da lepra através de uma missionária que estava sendo escrava na casa de Naamã, que falou que lá em Israel tinha alguém que tinha a autoridade de Deus para orar e a lepra dele ia embora. E ele foi lá nas terras de Israel, recebeu a oração, e Eliseu deu a autoridade, falando para ele: olha, vai no Jordão, mergulha 7 vezes, e você vai ser curado da lepra. Ele foi no Jordão, mergulhou 7 vezes, e foi curado da lepra. Aí o que aconteceu? Quando ele foi curado, Naamã fez uma oferta para Eliseu. Falou: eu vou te dar um presente, porque você me curou. Eu vou te dar algo, porque nada podia me curar, e você conseguiu. Então eu vou te dar um presente, para que você fique abençoado. Só que, irmãos, Eliseu não quis o presente. Eliseu rejeitou o presente. Você sabe por quê? Porque depois Naamã poderia falar assim: ó, eu comprei a cura, paguei X. Então as coisas de Deus é assim: de graça recebei, de graça dai. Eu vejo aí, você já viu nos Facebook da vida, nos Instagram da vida, nas redes sociais, pessoas vendendo oração. Tem oração de R$30, ela é mais fraca. Tem oração de R$1.000, ela é mais forte. Tem oração de 2.000, ela é mais forte ainda. Então tem tudo isso. Isso é um comércio. Isso não é Deus. Deus não está num negócio desse, irmão. Vender oração? Onde você viu isso? Eu lembro quando eu era menino, quando a minha mãe frequentava, às vezes que falava assim, ó, ficava alguém dentro, tem fulano de tal, tem um benzedor lá, aí tinha que pagar. Eu lembro disso, mas na casa de Deus não. Quantas pessoas já foram curadas? Quantas pessoas já foram saradas através da oração? Pensa bem, se eu chegasse e falasse: você foi curada da hérnia, essa hérnia aí, a cirurgia eram 5.000.
Ah, dá 2.000 aí, tá beleza. Hã? Você entendeu? Aí Deus fala, deixa comigo, te acerto lá na esquina. Eu te pego lá na frente. Aí a Bíblia nos diz que Eliseu recusou. Falou, não, eu não quero. Pode ficar para o senhor mesmo. Só que Geazi é aquele tipo de obreiro, é aquele tipo de crente que cobiça as coisas. Ah, mas não, que pastor chato. Era hora de nós ficar rico. Rejeitou uma oferta dessa. Ah, pastor. Mas por detrás daquela oferta tinha uma consequência. Então a gente tem que tomar cuidado, porque por detrás de uma oferta tem a consequência. Uma oferta que eu vou pegar, que eu não fiz nada para ter ela, e vou pegar como se fosse eu que tivesse feito. Um dia eu orei por uma senhora com um problema na coluna, que ela não aguentava agachar e nem nada. Eu era novo convertido, eu orei por ela, ela era bem religiosa, mas ela não, mas eu vi que você tem fé. Fui lá na casa dela, orei por ela, ela sarou, saiu correndo na casa, agacha daqui, agacha daqui. Nossa, é bom demais. Falei, não sou nada. E se eu pego aquele negócio lá, vixi, estou bom mesmo. Aí Deus falou, eu te mato hoje. Porque com Deus é assim, irmão. A glória de Deus, Deus não divide com ninguém. Não adianta brincar com a glória de Deus, que Deus não aceita. A glória é dele. O poder é dele, a honra é dele, tudo é dele. Nós somos apenas caco. Nós somos apenas um montinho de barro, um montinho de pó que Deus juntou lá e saiu essa figura. Amanhã nós bate como se diz, as botas. Quantos dias que gasta para a terra comer? Uns 5, uns 6 dias, 10 dias. Porque tem vez que você vai enterrar a gente lá e já começa a dessorar na hora que você está fazendo o velório. Antigamente eles punham até uma bacia debaixo do caixão, de tanta água que saía, que ia dessorando. Você pensa bem, você vê, aí nós vai pegar, eu orei, Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu orei, nossa, eu estou bom demais. Vixe, a agenda vai. Tem nada disso, irmão. Eu fico vendo pregador aí. Quanto que você liga para eles? Você tem vontade de ver eles pregar, de vir eles pregar? Eu preciso de 4 passagens de avião, ida e de volta. 4, mas eu estou chamando só você. Não, porque a minha sogra vai, a minha esposa vai, e tem uns que está trazendo até cachorro. E você sabe que paga. Para andar no avião, o cachorro paga. Tem que pagar, não sei quanto, mas paga. Você entendeu? Aí, irmãos, você liga. É só isso, é só essas 4 passagens de volta. E 3.000 por mensagem, se eu pregar 2 mensagens, 6.000 se pregar. Tem gente que leva a vida inteira, irmão, leva o mês inteiro, não tira 3.000. Então isso aqui, Geazi era esse tipo de pessoa. Era a chance de nós ficar rico, um presentão desse. Aí, no texto que nós lemos aqui, a cobiça dele, ó. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. Quer dizer, quem foi chamado de homem de Deus aqui? Geazi não foi chamado. Geazi foi chamado de quê? Moço de Deus. Moço de Eliseu. E Eliseu foi chamado de homem de Deus. Eis que o meu Senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo vive o Senhor que eu hei de correr atrás. Eu vou atrás. Depois o Deus como vive o Senhor, eu vou atrás. Versículo 21.
E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá, ferirás tu os que tomasses. 5:21. Perdão, irmãos, estava lá no 7. 5:21. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Irmão, deixa eu te dizer, eu aprendo aqui, ó. Os irmãos vão ter paciência com esse estudo, porque eu tenho que... É igual desfiar frango. Hoje é fácil, que você pega na panela de pressão, você chacoalha, desfia. Mas primeiro, quando ficava lá assim, ó. Igual descaroçar algodão. A minha avó tinha um negócio lá de descaroçar algodão. Então tenha paciência, porque esse estudo vai demorar um pouco. Mas o que acontece? O Geazi correu atrás da... Irmão, crente que corre atrás da benção, ele só dança. Que isso, pastor? Você já viu o que é crente que... eu vou lá naquela igreja lá, porque o negócio lá é bom, vixe, lá revela mesmo, lá conta a vida da gente mesmo. Eu vou lá na outra, Irmão, o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá na outra lá. Tem uns que não está não, Deus não está lá não, porque trabalha com mentira, trabalha enganando o povo. Mas se você é sincero, se a igreja é sincera, honra o nome do Senhor, Deus está lá. Aí o Geazi, eu vou correr atrás. É igual hoje, alguém fica sabendo, você ficou sabendo que tem um profeta na cidade? Irmão, foge desse profeta, pelo amor de Deus. Vai atrás não. Chegou um profeta aí, está lá na casa da irmã fulano de tal, eu corro de quinta. Por quê, irmãos? Hoje está cheio de... Jesus falou assim, que existe o pastor e existe o mercenário. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem ver o lobo, vem o lobo e faz o quê? Foge. O pastor não, ele vem o lobo para pegar alguma coisa do rebanho, ele enfrenta o lobo, ou seja, o diabo. Irmãos, a guerra da gente espiritual, a gente que está à frente da peleja, está aqui os companheiros sabem disso. O ataque é grande. Aí quando o inimigo não pode, ele vai na onde? Vai nos meus filhos, vai na minha família. É um ataque, é uma guerra. Por isso que a gente tem que andar munido de oração, de busca pelo Senhor, senão a gente não suporta. Aí o Geazi correu atrás e encontraram. Vai tudo bem? O Naamã esperou ele, viu que ele estava vindo, falou, vamos esperar ele, às vezes é alguma coisa. Vai tudo bem? Pode seguir. E ele disse: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer. Espera aí. O Naamã perguntou a ele: vai tudo bem? O que ele respondeu? Tudo vai bem. Aí segundo, meu senhor me mandou dizer. Meu senhor é quem? Foi o Eliseu que mandou ele lá, irmãos? Não. Tem crente que faz as coisas sem ser mandado. E depois da BO. Nunca faça as coisas sem ser mandado e não faça as coisas sem pedir. Você entendeu? É igual a agenda, irmão. Aprenda até hoje. Eu nunca... as pessoas me ligavam, na época que eu ficava de itinerante, me ligavam, eu não posso dar resposta agora, eu vou perguntar ao meu pastor se eu estou liberado nesse dia. Se eu tiver, eu estou indo aí. Por quê? Se eu marco com ele, falo, pode fechar aí, está fechado. Aí no dia o pastor, estou precisando de você. E aí? Estou precisando de você. O que você ia fazer? Pastor, mas eu marco. Não, seu compromisso primeiro aqui. Se você tivesse falado comigo, não tinha nada. Mas você não falou, eu estou boiando. Aí você vai brigar? Não tem jeito. Aí o que acontece? Aqui fala,
E ele disse: vai, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer o quê? Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Irmão, deixa eu te perguntar, o Eliseu mandou ele falar isso? Eliseu mandou? Não, ele foi por conta própria, ele foi por cobiça, por ganância. Evangelho, irmão, não é ganância, evangelho é piedade. Evangelho, pastor, quando eu falo pastor, eu estou falando da sigla pastor, que muitos hoje carregam essa sigla, mas não tem chamado. Primeiro, pastor é um ofício, não é uma profissão. Eu não sou formado para ser pastor. Eu me formei no campo de trabalho, eu me formei na prática do evangelho. Eu não me formei é lógico que a gente fez curso teológico, fez tudo, mas a minha formatura foi no campo de trabalho. É trabalhando, é na prática. Você tem que estar junto das ovelhas. Você tem que estar junto. Você tem que estar ali, ó, ao lado. E Geazi falou: ó, o meu senhor mandou pedir 1 talento de prata e 2 mudas de veste. 23. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos, e insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Ele pediu 1 talento, foi? 1 talento e 1 muda de roupa. E o que o Naamã fez? Vou te dar 2 talentos e vou te dar 2 mudas de roupa. Vixe, a benção foi maior. Eita, Deus está no negócio. Cuidado, irmão, tem coisa que Deus não está e nós estamos achando que Deus está. É igual negócio. Vixe, rapaz, olha, o rapaz vai me dar o carro dele. Pelo amor de Deus, ora, irmão, primeiro, pelo amor. Não, mas o carro está perfeito. É perfeito até você entrar nele e fechar o negócio. Você fechou o negócio pifa. É uma encrenca. Então tem que tomar muito cuidado no que vai fazer. Aí ele pegou e... não, então tá. E deu para os 2 rapazes que estavam lá. Falou: pode levar, leva. 24. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Olha para você ver, ele usou os 2 rapazes. Para quê? Só para carregar a benção. Quando chegou na casa dele, falou: até aqui tá bom, deixa aqui em casa a benção. Tomou dos rapazes e falou, ó, e pôs lá na casa dele. E o 25? Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ai. Lá no começo ele pôs Deus no negócio, não pôs? Como vive o Senhor. Depois ele pôs Eliseu no negócio. O meu Senhor mandou buscar. Agora aqui, ele chega diante de Eliseu, irmão. Não adianta, irmãos. As coisas ficam encobertas até quando Deus permite. Deus não permitiu mais, elas vêm à tona. O que aconteceu? O Geazi chegou todo... Você já viu quando a pessoa faz alguma coisa errada, que ela chega perto de você, que você já viu que ela está toda descontrolada? O jeito dela agir denuncia ela que ela fez alguma coisa errada. A hora que o Geazi entrou, o Eliseu falou para ele:
Então entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? De onde você está vindo? Qual foi a resposta? Teu servo não foi a lugar nenhum. Misericórdia, longe de mim de sair da presença do Senhor, meu Senhor. Teu servo não foi a lugar nenhum, não. Ele foi ou não foi, irmão? Olha o que a cobiça faz, irmão. Por quê? Como que você vai guardar uma coisa de valor se você vai precisar do valor dela? Amanhã você vai vender ela e vai aparecer com uma outra coisa e vai falar: de onde você tirou? Onde você arrumou esse carro? Quem te deu essa casa? E aí? Não, é que eu estava guardando um dinheiro. Não. De onde você está vindo? Não, teu servo não foi a lugar nenhum, não. 26. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Espera aí. O que Eliseu falou? Porém, ele disse: porventura não foi contigo o meu coração. O que está dizendo aqui Eliseu? Deus já me revelou. Deus já me mostrou a presunção do seu coração. Deus já me deu o raio-x da sua vida. Deus já me revelou o que você fez. Aí pode seguir. Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era ocasião para receberdes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Irmão, ele não pegou só roupa, não. E não pegou só talento de prata, não. Você viu aí? Eliseu falou: peraí. Quando aquele homem desceu do carro, que você foi de encontro a ele, era ocasião para você tomar prata, era ocasião para você tomar. Por que ele estava falando ocasião? Porque Geazi estava pegando tudo aquilo ali de uma coisa que foi Deus quem fez. Se Naamã quisesse dar alguma coisa, ele chegava para Eliseu e falava: Eliseu, eu estou doando isso aqui para a casa de Deus. Agora ele ofereceu para o homem de Deus. E o homem de Deus fez o quê? Rejeitou. Mas o moço do homem de Deus falou: eu não vou passar disso aqui mesmo. Eu vou ser cooperador do Eliseu a vida inteira. Mas eu quero ficar bem de vida. Mesmo cooperando. Mesmo carregando a capa dele. Eu vou pegar esse dinheiro. Aí, porém, ele diz: porventura não foi contigo o meu espírito o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Era ocasião para tomares o quê? Vamos lá. Prata. Para vestes, tomares roupas. Olivais. Vinhas. Ovelhas. E bois. Você sabe o que é servos e servas? Empregados e empregadas. Esse homem ficou rico da noite para o dia. Ganhou ovelha, ganhou boi. Tudo em cima de uma cura, irmãos. Tudo em cima de um milagre. Tudo em cima de um milagre. Uma coisa que Jesus mesmo falou para os discípulos: assim, vocês saem pelos valados curando os cegos, curando os paralíticos, curando os leprosos, de graça receber e de graça dai. Vocês não cobram nada pelo milagre que vai ser feito, não. Vocês não fazem isso, não. Aí aqui nos diz: porém ele disse, pegou bois, servos e servas. 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Recompensa da benção. Recompensa da cobiça, correr atrás de benção. Correr atrás de ganância. Qual foi a recompensa? O profeta: Geazi, notícia ruim para você.
A lepra que estava em Naamã é um presente para você agora. Só que não vai ser só para você. Vai ser para a sua herança, para a sua descendência, para os seus filhos, para toda a sua casa. E a Bíblia diz que ele saiu branco como uma neve. Por quê? Porque a lepra é branca, irmãos. Ela toma conta do corpo inteirinho. E ela vai comendo a pessoa aos poucos. Ela não come ela de uma vez. Quando eu vi o testemunho, ele já partiu para o Senhor, ele falava assim, que quando ele entrou no leprosário, para internar lá, todo dia saía um para o necrotério, todo dia saía um. E eles que passavam assim, falavam, mas por quê? Não, a lepra come o braço, come a perna, vai comendo aos poucos. A lepra é igual o câncer. É igual o câncer. Hoje não tem muita lepra não, mas hanseníase. Tem tratamento hoje. Mas, agora levando para o lado espiritual, a maior lepra hoje chama-se pecado. Chama-se pecado, a maior lepra. Aí o Geazi recebeu o quê? Como recompensa da cobiça, ele recebeu lepra. E quanta gente está leproso hoje, irmãos? Espiritualmente. Quantas pessoas que estão abandonando o púlpito da igreja, que se diziam ser pastores, estão voltando para a velha vida, fazendo as coisas, voltando para a feitiçaria, voltando para isso, voltando para aquilo. Sabe por quê? Porque brincaram com aquilo que é sagrado. Brincaram com aquilo que é de Deus. É igual aqui, ó. Esse ventilador, essa caixa, essa cadeira. Pastor, me empresta aí que nós vamos fazer um forró ali ao ar livre, nós precisamos de umas cadeiras. Eu posso emprestar? Não posso. Eu preciso do microfone, vai ter um show sertanejo ali. Não, meu filho, isso aqui é tudo consagrado ao Senhor. O dia que o rei Beltesazar usou os vasos da casa de Deus para fazer alguma... Por isso que eu falo, irmão, cuidado com festa mundana, que você é vaso da casa de Deus, você não é vaso para ser usado lá fora, não. A mão pode escrever na parede a qualquer hora. Você entendeu? A mão pode escrever, mene, mene, tekel, urfacim, pesado fosse na balança e achado fosse em falta. Aí a pessoa acha que a gente está censurando. Não, eu estou ensinando a palavra de Deus. Então, essa foi, irmão, a história de Geazi. Mas Geazi, o moço de Eliseu, cobiçou a recompensa e se deu mal. Por quê? Porque mentiu, ele aproveitou a ocasião para dar lugar à cobiça, e teve a recompensa da cobiça. Amém? Então vamos sair da cobiça agora, porque chega de cobiça. E vamos para outra raposa. É uma alegoria, irmão, que a gente faz de raposa como símbolo do pecado. Certo? Não é que você tem um raposão lá na sua casa, não. A raposa é uma alegoria, é uma figura do pecado. 1 Samuel 10:8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Primeiro Samuel está antes de 2 Samuel. 1 Samuel 10:8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gigal, depois eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Ai, ai. Sabe como chama essa raposa aqui? A raposa da precipitação. Tem crente precipitado? Tem gente precipitada? Irmão,
Tem gente que precipita para tudo, precipita para casar, precipita para namorar, e depois arruma só encrenca. A precipitação, ela traz, ela desencadeia uma demanda na vida da gente, por causa da... Então, tudo que a gente for fazer, não faça sem antes refletir. Vai dar certo? Está na vontade de Deus? Porque nós não podemos... O que é precipitação? Precipitação é proceder sem refletir. Demasiada pressa. Demasiada pressa. Você já viu? Às vezes eu era convidado, eu era o pastor que ia pregar na noite. Eu chegava na igreja, na cidade que eu ia, eu sentava lá embaixo. Você acha que eu chegava e vinha e sentava? De jeito nenhum. Até hoje. Eu sento lá. Aí, pastor, seu lugar aqui conosco aqui. Pensa bem, se eu sento, eu chego. Aí, pastor, o senhor, esse lugar, nós tínhamos preparado um lugar para o senhor ali, dá para o senhor sentar ali? Você entendeu? É muito melhor você ser chamado para cima que você ter que descer para baixo. Isso chama-se precipitação. Festa. Todo mundo, vamos ficar aqui pertinho aqui, vamos ficar. Essas mesas aí estão reservadas, gente, vamos cascando. Precipitação. A gente tem que tomar cuidado. Teve um dia aqui, uns 4 anos atrás, eu fiquei, pessoal de Passos estava aqui, esse ano também, teve um ano, o que aconteceu? O que acontece? Os irmãos vêm do Glória, os irmãos vêm de Passos, os irmãos vêm de Biraci, os irmãos vêm de fora, aí nós tudo, corre, e precipita e senta, os que veio de fora, ficam tudo em pé. Peraí, irmão, irmão, vocês vão viajar ainda? Senta aqui, pode comer tranquilo, depois nós vamos comer e vamos vazar. Certo? Para não precipitar, irmãos. Nós não podemos ser precipitados. Por quê? Se você for chegar num lugar e sentar na frente, você já tem que chegar e sentar. Não estou falando aqui na igreja. Você vai em algum lugar, senta lá atrás. Se o dono do lugar, o dono da festa, ou o dono do seis, o que é muito mais bonito, ele fala, fulano, vem aqui, Rogério, faz favor, senta aqui na frente conosco aqui, é uma honra para nós ter você aqui conosco, do que eu chegar e sentar e falar, sou Elias, infelizmente esse lugar está reservado. A cara da gente, você perde a fome, não dá nem vontade de comer. Você arruma um jeitinho de sair, eu vou no banheiro e vaza e nem olha para trás. Por causa da precipitação, irmãos. Veja bem, a história aqui fala de Saul. Saul foi denominado o quê? Rei. Primeiro rei de Israel. O primeiro monarca de Israel. Quem pediu? O povo. Deus dá o que o povo pede. O povo tem o governo que merece. O povo tem o governo que merece. Escolheu, agora é assim. Aí eles escolheram, não, queremos um rei. Aí veio Saul. O Saul era bonito, irmão. Diz que era bonito. Mas boniteza não põe na mesa. Que adianta ser bonito por fora e ser um podre por dentro, morto por dentro? Então é muito mais melhor ser mais ou menos por fora, mais bonito por dentro, Aí o que aconteceu?
Aconteceu que Samuel chega para Saul e fala assim: Saul, é o seguinte, tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas ali, oferta pacífica. Ali 7 dias. O que ele falou? Você me espera 7 dias. Quantos dias? Marca aí, 7 dias. Aí eu vou vir para encontrar com você e nós vamos oferecer oferta de sacrifício ao Senhor. Nós dois. Porque Saul, ele era o quê? Ele era rei. Então a área dele era o quê? Política. Samuel era o quê? Juiz, sacerdote, profeta. A área dele era religião, ligação com Deus. Saul não podia oferecer sacrifício, porque ele não era sacerdote. Então Samuel falou: espera eu vir, quando eu voltar, nós vamos sacrificar. Espera 7 dias. Deus avisou. Aí lá no capítulo 13, versículo de 1 a 7, olha aí para os irmãos verem. Pode. Samuel 13, versículo 1 ao 7. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado, Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém o resto do povo despediu cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus ajuntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passavam o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Pode ir, o 8. É, 13 e 8. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Pode ir. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Até aqui. Veja bem, irmão, surgiu uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Saul era o quê? Rei. Ele convocou os homens de guerra, convocou, né, os maiorais. Vamos, gente, todo mundo. Só que o que aconteceu? Os filisteus começaram a prevalecer contra eles. Começou a batalhar contra eles, a vencer. E o Saul foi vendo aquilo e foi dando um desespero nele. Por quê?
porque Samuel não vinha. E o povo que estava com Saul fez o quê? Começou a dispersar, um foi para um lado, outro foi para o outro, outro foi para o outro. O Saul ficou com medo, falou, eu vou acabar ficando sozinho. O que eu faço, gente? Aí você vê no versículo 8, esperou 7 dias. Quantos dias? Ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo espalhava dele. Pastor, Samuel mentiu, porque ele não veio no tempo, ele veio dentro do 7º dia. Só que o dia tem o começo e tem o fim. Ele poderia chegar no começo do dia ou no fim do dia. Mas só que quando ele viu que a coisa estava apertando, o negócio da gente é isso, irmão. Quando a gente vê que a coisa está apertando, a gente tenta escapar. É igual quando uma dívida, ela começa assim, você pega um empréstimo para saldar uma dívida aqui, aí dali a pouco você precisa tirar outro empréstimo para acudir essa dívida aqui, você fica com a perna aqui, outra aqui, tapa aqui, e vai daqui. E quando você vê que não, você está suicidando, a pessoa está se matando, porque, você entendeu? Não conseguiu. Aí ele viu que a coisa estava pegando mesmo, falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar o Samuel chegar. Eu vou oferecer o sacrifício. Eu vou oferecer o sacrifício. E está aí, ó. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, quem chegou? Ai, meu Deus do céu. Pensa bem, você está oferecendo o holocausto, coisa que não era para você fazer. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Faça o que Deus mandou você fazer, não faça o que o outro está fazendo, não. Fica na sua posição. Se Deus te pôs numa posição, fica na sua posição. Não vai para a posição do outro, não. O outro já está cuidando da posição dele. O outro já estava. O Samuel falou que vinha, ele era homem de Deus, Samuel. No 7º dia eu estou aqui, Saul, para oferecer sacrifício junto. Mas aí Deus permitiu a coisa apertar para testar Saul, se ele era temente ou obediente mesmo. Então tem hora que Deus permite a coisa apertar para nós, para ver até onde nós vamos chegar. Se nós vamos desistir, se nós vamos insistir, se nós vamos persistir. E tudo que Deus quer é perseverança. Ainda que pareça que não está acontecendo, ainda que pareça que não vai acontecer, mas vai acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Samuel acabou de chegar, e Saul saiu ao encontro dele. Para quê? Para saudar. Shalom! O senhor chegou, profeta Samuel, porque a saudação era a paz, Shalom, Adonai, e tudo mais. Aí chegou, saudou ele. Então Samuel disse, o que Samuel falou? O que fizeste? Pensou Deus chegar para nós e falar, o que você fez? Agiu na minha frente? Porque, irmão, quando nós agimos na frente de Deus, a gente paga o preço. E o preço se arrasta por longos tempos. Não haja na frente de Deus. Deixa Deus agir. Mas Deus demora, pastor. Porque existem 3 maneiras de nós esperarmos Deus agir. Ou Deus vai te dizer logo de cara, não vou fazer nada. Ou Ele vai dizer sim, ou Ele vai dizer, espera. E esperar não é fácil. Mas é igual a mulher. A mulher, ela espera 9 meses. Carrega peso para lá e para cá. Sobe ladeira, desce ladeira, anda de 11, vai para lá, vai para cá. Mas chega no 9º mês, a bênção vem.
Então nós também, assim, a bênção vai chegar, irmãos. Talvez você está apreensivo, pensando, meu Deus, mas vai chegar de que jeito, pastor? Se eu não tenho saída, é aí que Deus gosta de trabalhar, é quando eu não tenho saída. Porque quando eu tenho saída, Deus não age, porque eu estou trabalhando na saída. Aí quando acaba tudo, Deus fala, agora fechou, né, Elias? Fechou, Deus, agora fechou, não tem um negócio aqui, ou eu sumo dessa terra, ou... É desse jeito. Aí Deus fala, fica na paz, que eu já estou agindo, eu já estou trabalhando, a sua bênção já está sendo gerada, e leva um tempo para ser gerada, porque tem bênção, você vê, a bênção não pode vir precoce. Pessoal, um filho de 5 meses, ele vai ter que ficar na onde? Na incubadora, até o processo dele. Então a sua bênção está sendo gerada. Só que a bênção que nós queremos ela para que dia? Para ontem. E Deus está falando, não é ontem e nem hoje, é no meu tempo determinado. Tem hora que Deus permite, irmão, para quê? Aprenda isso aqui. Primeiro Deus prova, para depois aprovar. É igual na escola. Antigamente, tomava bomba. Hoje, irmão, eu fico vendo na escola de hoje, misericórdia, meninada, infelizmente, misericórdia. Tem muitos ruins para ler. Já está com barba na cara. De primeiro, 6 anos na escola, você já. A professora já punha a gente para. Você vai decorar um coisa para a festa do dia da cidade. Irmão, eu tinha que decorar uma folha. E decorava. Nós ficava em casa, e chegava lá, falava tudo de cor. Não precisava da folha, não precisava de nada. Só que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração preguiçosa, uma geração que não gosta de ler, come tudo que acha pela frente. É igual quando você vai pegar um empréstimo, vem 300 folhas para você assinar, você mete o canetão lá e não lê nenhum. Pensou se estiver lá, está pegando 1,5 milhão, você está pegando 50 mil, está pegando 1,5 milhão, e você assinou as folhas tudo, agora se vira. Mas a gente não lê. Eu trouxe o contrato. Não, eu confio em você. Vai nessa. Quando você vê que não, você está sem a casa, está sem o carro, está sem a família, está sem tudo. E toma muito cuidado. A precipitação. Aí o que aconteceu, irmãos? Já encerra aqui. Olha aí. O que fizeste? Disse Saul. Porque via que o povo estava, o quê? Espalhando de mim. E tu não vinha nos dias aprazados. E os filisteus já se tinham juntado em Miquimás. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre minha Gigal. E ainda, oh meu Deus, fazer as coisas sem buscar a Deus. E ainda, o que está escrito aí para mim, irmãos? Olha para você ver. Versículo de número 12. Os filisteus estão vindo até Miquimás, e eu ainda não busquei a face do Senhor em oração. Eu ainda não orei. Tem gente fazendo as coisas sem orar. Aparece um Peter Pan da vida aí. Nossa, é o escolhido. Não ora, não pede direção. Orando já está difícil, irmão. Você casando com a pessoa certa, orando, já está difícil. Imagina se não orar para escolher. Pastor, mas ela é linda. Mas todos nós já foi lindo um dia. Mas aí já começa depois, pé de galinha, pneuzinho, o olho começa a ficar roxo, e vai para aí adiante.
o baixo ruído, a gente diminui, o Salomão falou que nós vamos perdendo a audição aos poucos, vamos perdendo a visão aos poucos, os moedores vão começando a cair, e antes que o copo de ouro se despedace, antes que o coração se arrebenta, então não precipita. Saul fez as coisas sem o que, irmãos? Sem orar. Sem orar. Ah, pastor, troquei minha casa, que aquela casa, coisa lá, aquela coisa lá. Olha que bênção de Deus. Aí passa uns dias, mudou para um lugar, só Jesus na causa, né? Pastor, olha para mim, pelo amor de Deus. O que foi? Olha, lá naquele lugar lá, o capeta está lá no cotelado. Falei, o que foi? Só se arrependimento matar, a primeira coisa que fala, né? Se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu arrependi. Falei, mas não buscou a face de Deus. É igual o homem ou a mulher que reclama do marido ou da esposa. Mas minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, o meu marido é isso, meu marido é... Não, mas você devia ter orado então antes de casar. Agora casou, agora se vira. Agora você tem que cantar o hino 291. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agora tem que ir até o fim. E não adianta orar para um morrer. Eu podia morrer, porque aí eu ficava livre para casar. Vai arrumar outra encrenca. E é pecado desejar que o outro morra. Pastor, mas não existe isso não. Você está atrasado. Está cheio. Eu quero que a minha de 50 morra, porque tem duas de 25. Está desse jeito, irmão. Você está... Esse é o mundo. Isso chama-se precipitação. Samuel chega para Saul e fala assim, hoje, que dia? Hoje ia confirmar o teu reinado. Hoje a tua bênção ia ser confirmada, mas você precipitou e você perdeu a bênção. O seu reinado passou de ti e Deus vai dar ele a outro. Deus vai dar o seu reinado a outro. Por quê? Orar, lembra de buscar o Senhor depois que faz. Você já viu aquela passagem lá assim, que Jesus chega assim, vai trabalhar na minha obra? Vai trabalhar na minha vinha? Pô, Senhor, não vai dar porque eu comprei 2 juntas de boi e vou experimentar. Quer dizer, ele tinha que ter experimentado primeiro para depois, ele comprou antes de experimentar. O outro, Senhor, vai trabalhar na minha vinha? Não, Senhor, eu comprei umas terras e preciso de vê-las. Quer dizer, ele tinha que ter visto a terra antes. Nós faz tudo ao contrário, irmão. Depois que a casa cai, é que a gente vai orar. É depois que a gente está lá. Você já viu aquela vez que a gente vai lá para o quarto, parece que todo mundo esqueceu da gente, e a gente chora, derrama lágrima. Deus falando, pois é, meu filho, se você tivesse me ouvido lá atrás, você não estava desse jeito aqui. Então Deus está tentando evitar que nós sofra, dizendo, me busque antes de qualquer coisa. Tudo que você vai fazer, busca. Me busca. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite por essa palavra.